Olá, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Tô animada para essa live. Deixar aqui separado o nosso roteiro. Ai, sempre me dá um friozinho na barriga essas lives. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui. Se a minha já tá aqui. Oi, Raquel, tudo bem com você? Tudo ótimo, querida. Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso ter você aqui. Nossa, eu que falo a mesma coisa. E, gente, eu vou falar um pouquinho, vou apresentar um pouquinho o que eu sei de você, mas eu quero que depois você complementa aí, porque eu sei que o teu currículo é grande. Não, não. Gente, a Raquel, ela é uma estudiosa sobre essa questão de alergias alimentares, de doença celíaca. Eu posso dizer que na minha vida ela fez muita diferença, me ajudou muito, me abriu a mente, porque eu passei recentemente por um problema de dificuldade de diagnóstico e com certeza a Raquel foi assim uma peça, uma mola mestra aí na minha busca e me ajudou muito. E eu sei que muitas pessoas passam por esse problema de ter alguns sintomas, de estarem sofrendo com alguns problemas e não conseguem encontrar um profissional que entenda, que olhe com mais com detalhes para certos sintomas que não são tão claros, a gente vai falar sobre isso. E às vezes é muito difícil, as pessoas ficam anos sofrendo, né, Raquel? Eu acho que você deve ter uma experiência também para falar. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, do teu trabalho e também como que você. Eu sei que você passou por esse problema também, como que foi e por que você está aqui hoje. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Eu sou Raquel. Em 95, quer dizer, 25 anos atrás, eu tive meu diagnóstico de doença celíaca. Eu tinha 32 anos. Mas isso depois de mais de 20 anos de sintomas, de buscas, de uma anemia que ninguém dava conta, e uma dificuldade de ganho de peso, até que com 30 anos eu fiz o que eles chamam de quadro clássico da doença celíaca, que eu comecei a ter diarreia com mais frequência. E o hematologista que me atendeu falou: eu não consigo tratar a sua anemia se você não tratar a diarreia. Então, quando eu comecei a buscar gastros, ainda demorei 1 ano e meio para chegar ao diagnóstico de doença celíaca. Então, eu digo que foram quase que 30 anos, porque conhecendo o que a gente conhece hoje, eu consigo identificar na minha infância, com 2, 3 anos, já sintomas de que havia alguma desordem em relação ao glúten. E, infelizmente, hoje, a gente ainda encontra pacientes que demoram 4, 5, 10 anos ainda para terem o seu diagnóstico correto. Então, é ainda a doença celíaca e as outras desordens relacionadas ao glúten ainda são desconhecidas, os médicos não lembram, a dificuldade de diagnóstico ainda é muito grande. Então, o meu trabalho sempre foi no sentido de que outras pessoas pudessem ter acesso ao diagnóstico e, desde 2004, eu venho fazendo um trabalho principalmente na internet, mas também presencial, de divulgação da doença celíaca, de acolhimento dos novos celíacos, de orientação e produção de material didático, vamos dizer assim, para que as pessoas possam acessar e ter informação com mais facilidade, coisas que eu não tive na época do meu diagnóstico. Sim, e uma pergunta que me fizeram ali na caixinha de respostas, depois eu vou dar uma olhada aqui. É, antigamente tinha-se a ideia de que a doença celíaca só poderia ser diagnosticada na infância, né? Alguns médicos têm essa questão, né? Não é antigamente não, isso é até hoje. As pessoas chegam em determinados consultórios, o gastro fala, não, doença celíaca é coisa de criança. Isso aí é síndrome do intestino irritável, isso aí você está precisando de ir no psiquiatra, porque precisa tratar a sua ansiedade. Então, ainda se acredita que doença celíaca é coisa de criança.
E, junto com isso, nós temos uma outra patologia, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que parece muito com a doença celíaca, mas ela não é uma doença autoimune como é a doença celíaca. Essa é mais desconhecida ainda. Aí, as pessoas que têm essa sensibilidade costumam ouvir que, né, você está precisando de procurar um psicólogo, porque isso é coisa da sua cabeça, isso não existe. Então, assim, infelizmente, isso não é só no Brasil, tá? Esse problema é mundial, esse desconhecimento, essa dificuldade do diagnóstico, esse desconhecimento geral de todos os profissionais de saúde, não só do gastro, mas de todas as linhas de trabalho, de atendimento, que não conhecem a doença celíaca, não lembram dela quando estão investigando os pacientes. E aqueles que ainda lembram, desqualificam. Se a pessoa é obesa, não pode ter doença celíaca. A pessoa é adulta, não pode ter doença celíaca. A pessoa tem a pele escura ou não é descendente de europeu, imagina se vai ter doença celíaca. Então, a gente ainda tem muitos problemas, mesmo que o paciente já chegue com o pedido, eu queria investigar a doença celíaca. Ele ouve muitos nãos ainda. Sim. Sim. E qual que é a diferença clássica entre a sensibilidade ao glúten não celíaco para da questão da doença celíaca autoimune? Tá. Então, eu vou começar do início, porque primeiro, o que a gente está falando aqui? Nós estamos, doença celíaca é uma doença autoimune, que ela é caracterizada por um problema no nosso intestino delgado, uma inflamação crônica que acontece, e quem é o gatilho dessa inflamação? É o glúten. O que é glúten? As proteínas que estão presentes no trigo, na cevada e no centeio. O glúten, na verdade, é uma dupla. É uma prolamina e uma glutelina, né? Então, no trigo é a gliadina, a gente tem a da cevada e do centeio. Essa reação, ela que acontece no intestino delgado, vai acionar o nosso próprio sistema imunológico e a gente vai ter, então, um ataque aos nossos próprios tecidos. Por isso que a gente diz que é uma doença autoimune. É o próprio corpo se atacando. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, nós temos muitos processos parecidos, os sintomas são parecidos, mas não é caracterizado por esse ataque do sistema imunológico. Então, não é uma doença autoimune. A ciência ainda não consegue esclarecer o que é realmente a sensibilidade ao glúten não celíaca. Em algumas pessoas, as manifestações vão ser muito parecidas com os dos celíacos, em outras, elas, na verdade, não é o glúten que desencadeia, é uma outra classe de proteínas do trigo, mais especificamente. E muitas pessoas, na verdade, elas vão ter um problema não com o glúten, mas sim com os FODMAPs, que estão presentes no trigo também. Então, a sensibilidade ao glúten não celíaca ainda está sendo estudada, ainda tem mais pergunta que resposta, mas a gente está aí para tentar divulgar pelo menos aquilo que a ciência já conhece e ajudar as pessoas a conseguirem o seu diagnóstico, seja de doença celíaca ou de sensibilidade ao glúten não celíaco. Tá, você sabe que eu estou estudando nutrição, né? E a gente na faculdade não ouve muito falar sobre esse assunto, quase nada. E na verdade existem muitos profissionais que têm até uma resistência, e até perguntaram isso hoje, que eu acharia legal esclarecer, porque muita gente fala que a pessoa que não tem a doença celíaca, ou às vezes não foi diagnosticada com a sensibilidade, ela não tem problema nenhum com o glúten, porque o glúten não é, no caso, não vai ter problemas. Mesmo, existe essa classificação, Raquel, mesmo que alguém não seja diagnosticado como celíaco ou como sensível ao glúten, a pessoa que não tem nenhum diagnóstico, ela pode ter benefícios na exclusão do glúten. Assim, o glúten, o trigo é um alimento assim tão inofensivo como algumas pessoas pensam. O que você acha a respeito disso? Ô, Flávia, aí não é o que eu acho. A ciência já sabe, né, que o trigo é de difícil digestão para qualquer ser humano. Tá. Nós não temos enzimas que consigam quebrar
essas proteínas em, né, pedaços mínimos. Então, para todos, independente de ser celíaco ou não, há uma dificuldade, né, na digestão dessa proteína, tá? E o que que acontece? Nós temos a gente produz uma coisa chamada zonulina, que é uma proteína, o próprio corpo produz, e ela é responsável, ela é o porteiro no nosso intestino, de abrir e fechar as células para que os nutrientes dos alimentos penetrem. Então, ela tem uma chavinha, vai entrar aí, né, uma vitamina, vai entrar aí um aminoácido, ela abre e fecha. O trigo faz com que a gente produza muita zonulina, isso desregula, e para todo mundo a zonulina acaba abrindo porta para quem não devia. Então, há que a gente fala de aumento da permeabilidade intestinal. Acaba que entram coisas que não deveriam entrar, além, né, dos nutrientes. Quem é celíaco vai acabar tendo uma reação do sistema imunológico, que é a reação autoimune. Quem não é celíaco, o corpo vai lidar com esse intruso, com essa proteína que não deveria entrar daquela forma, e vai seguir em frente. Só que a gente acaba tendo, com esse aumento da permeabilidade intestinal, vamos pensar assim, nós estamos falando de pessoas que não são celíacas, já tem uma alimentação toda zoada, tá? Aquela pessoa que come muito fast food, aquela pessoa que come carboidrato em excesso, aquela pessoa que não faz atividade física, que tem um sono ruim, que passa muito tempo parado no dia, uma qualidade de vida, né? O resultado não é bom. Então, a gente não pode olhar só aquele alimento. A gente tem que olhar o conjunto. Tá? Nós vamos ouvir sempre assim, mas no tempo da minha avó não tinha isso. Tá? No tempo da nossa avó, a gente não tinha, e da nossa bisavó, a quantidade de comida ultraprocessada que se tem hoje, a quantidade de poluição que se tem hoje, né? A qualidade de vida ruim que a gente leva hoje, o estresse que a gente vive hoje. Então, a gente não pode ficar só olhando um alimento. Não vai ter um alimento que vai ser vilão, ou que vai ser bonzinho, ou que vai fazer milagre. O trigo, nesse conjunto de coisas que já provocam essa inflamação crônica na população, ele é só mais gasolina na fogueira. Uma inflamação que já está ali, o trigo não vai ajudar. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora que explica, porque fica parecendo que eu tirei o trigo da minha vida, substituir por farinha de arroz e vou continuar comendo meus ultraprocessados, tá tudo certo, vai dar tudo certo? Não, vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Então, o que a gente precisa divulgar, na verdade, não é se tem um vilão ou se não tem um vilão. É que as pessoas tenham mais conhecimento e mais observação sobre o estilo de vida que elas têm, sobre a alimentação que elas têm. Aquela alimentação está realmente me nutrindo? Né? É isso que a gente tem que começar a se preocupar, não se um alimento especificamente é vilão ou não. No caso dos celíacos, o glúten é vilão, não importa se é aqui, se é na China, qualquer glúten que vem do trigo, da cevada, do centeio, para nós é vilão. Em qualquer quantidade, né? Às vezes a mínima quantidade. Aí nós estamos falando de uma coisa, meio grão de arroz já põe muita gente no hospital. Exatamente. O que eu tenho percebido depois que eu recebi o diagnóstico é a questão do intestino, né? Comecei a perceber que dependendo da forma que eu como, realmente, a quantidade de carboidratos, o horário que eu como, porque o intestino, a gente sabe que se você come muito tarde da noite, vai dormir com o estômago cheio, né? Com o intestino ali sobrecarregado, também não é bacana. E eu sinto muito isso, Raquel, na minha disposição no outro dia. E eu tenho percebido que o intestino, além de estudar, eu tenho percebido isso em mim, que o intestino está a chave ali do bem-estar, pelo menos para pessoas que têm esse tipo de doença, né, relacionada ao intestino. Eu queria que você explicasse essa relação das doenças autoimunes em geral e essa importância do intestino aí nesse funcionamento, nas reações, na absorção,
né? Porque a gente sabe que o intestino é o que absorve tudo, né? Ele faz um papel muito importante na no nosso metabolismo e na nossa saúde. Eu queria que você explicasse para a gente. Tá, deixa eu só explicar o que eu falei anteriormente. Metade de um grão de arroz, eu digo do tamanho. Se a gente comer algo que tem glúten, né, que tem alguma coisa do trigo, da cevada, do centeio, o tamanho de meio grão de arroz já é suficiente para nos adoecer. Mas, gente, o intestino, você já até deu a resposta, né? Tem gente que chama de segundo cérebro. Tudo acontece de bom para a gente, vai acontecer dentro do intestino, porque é ali que a gente vai receber e que vai deixar penetrar, né, todos os nutrientes que são essenciais para a gente, seja água, seja comida, né, que vai manter o nosso organismo funcionando e em condições de a vida correr e a gente seguir. As doenças autoimunes, de uma maneira geral, nós temos visto que as pessoas que estão conectadas com a questão da qualidade da alimentação, tem até um protocolo de uma dieta para doença autoimune, em que você vai buscar que esse intestino, né, seja restaurado se tinha alguma coisa desequilibrada ali, para que você consiga controlar melhor a sua doença autoimune. A doença celíaca é a única doença autoimune que a gente conhece o gatilho. A gente sabe que é o glúten, tira o glúten e você você controla a doença como se você entrasse em remissão. A doença celíaca é uma doença autoimune que não precisa de medicação, a não ser em casos muito raros, em que a pessoa já estava num grau muito avançado, que a gente chama de doença celíaca refratária, mas é raro. É diferente de outras doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, que você precisa muito de medicação para que ela fique controlada, né? Como a gente conhece o gatilho, a gente consegue controlar a doença celíaca basicamente com dieta. Mas as outras doenças autoimunes também, elas se beneficiam muito com as dietas em que você tira os alimentos inflamatórios, que você identifica quais alimentos você tem sensibilidade e retira. E isso são relatos que a gente vê de vários pacientes e vários médicos já encaminham os seus pacientes para serem atendidos por nutricionistas, para que eles consigam, então, ter uma dieta de qualidade e que isso traga melhoria não só na questão de nutrientes, das vitaminas, mas do bem-estar do paciente também. É muito ruim você conviver com sensibilidade alimentar sem tratar, porque você está sempre indisposto, a comida nunca cai bem, você lida com dor de cabeça direto, você fica com um peso no estômago que aquilo não te permite trabalhar em condições tranquilas, você acaba tendo um sono muito ruim, isso vai interferir, né, ou vai provocar uma prisão de ventre ou uma diarreia, aí acaba que a pele estoura, aí começa a cair cabelo, e aí é uma bola de neve, né? Sim. E antes, a gente vai falar depois um pouquinho dos sintomas, e um dos sintomas mais clássicos é essa parte das desordens neurológicas, né, causadas pela reação ao glúten, que foi aí que eu comecei a desconfiar no meu caso. Mas, por exemplo, a pessoa tem, Raquel, tá tendo essa dor de cabeça constante, esse incômodo, essa cólica intestinal constante, aquela coisa de tudo que come não fica legal. Qual que é o primeiro passo para o que você hoje daria assim como dica? Por onde a pessoa começa a investigar? O que ela faz? Quais os exames? O caminho direto é buscar o gastroenterologista, né? Tem alguma coisa acontecendo com a minha digestão, tem alguma coisa acontecendo com a alimentação, eu vou buscar o gastro. E ele vai investigar se você tem, né? Pode investigar a doença celíaca, quanto ele pode também investigar se tem um processo de gastrite, se você tem ali alguma desordem na região do aparelho digestório. Mas, às vezes, a gente também chega por via indireta. Você busca um nutricionista, o nutricionista, quando você relata os sintomas, ele consegue perceber o que é uma sensibilidade alimentar, porque às vezes você tem ali
uma alergia, por exemplo, às proteínas do leite, mas que não é mediada pelo IgE, uma alergia tardia, ou você está com sensibilidade com aqueles alimentos que fermentam muito, como os feijões, a soja, né? Então, às vezes, o nutricionista pode ser também o profissional de saúde que vai, não, acho que tem uma coisa aqui, é melhor você ir ao gastro para investigar a doença celíaca. Mas, de maneira geral, o primeiro médico que a gente, quando desconfia de algum problema no sistema digestório, é buscar o gastro. E aí a gente tem não só os exames de sangue, que são os exames sorológicos, que é o antitransglutaminase e o antiendonísio, mas a gente também precisa fazer uma endoscopia digestiva para observar o nosso duodeno. Ali é recolhido material, é feito biópsia, para a gente entender se está tendo alguma atrofia de vilosidades daquela região. Sim. Mas aí nesses exames tem uns poréns, né, Raquel? Que você me explicou que Muitos. Porque no meu caso, que já tinha uma alimentação, eu não consumia o glúten com frequência, era algo esporádico, né? Mas é por isso que eu fiquei tão atenta aos sintomas, porque quando eu consumia uma grande quantidade, e aí eu tinha alguns sintomas que, principalmente da parte inflamatória. Quando eu fui tentar fazer esses exames, quando eu tentei fazer principalmente esses exames sorológicos, deu negativo, porque a questão de como eu já não consumia com essa frequência, eu queria que você explicasse aí pra gente melhor. O que está acontecendo hoje? Qual a dificuldade dos médicos que já conhecem bem doença celíaca para fazer essa investigação em quem já diminuiu a ingestão de glúten no dia a dia? Então, durante a semana, a pessoa não come glúten, está fazendo uma alimentação low carb, ou está fazendo, né, come mais vegetais, arroz com feijão, mas aí só a final de semana come uma pizza, ou come um macarrão. Infelizmente, os resultados podem dar o que a gente chama de falso negativo. Esses exames sorológicos, eles precisam que a pessoa esteja comendo glúten todos os dias, pelo menos nos últimos 2 ou 3 meses. E o que é comer glúten todo dia? É comer pelo menos 4 fatias de pão de forma, 10 gramas de glúten, não é 10 gramas de farinha de trigo, não. 10 gramas dessa proteína. Então, são pelo menos 4 fatias de pão de forma. É bastante glúten, e isso durante 2 ou 3 meses para fazer os exames. Se você não está consumindo com essa frequência, muito provavelmente vai dar negativo. E tem gente que mesmo consumindo glúten todos os dias por 3 meses, ainda corre o risco de dar negativo, mas quando faz a biópsia, aí o médico acha ali a atrofia de vilosidades, os linfócitos infiltrados, a hiperplasia de cripta. Então a gente já vai ver os sinais da doença celíaca na endoscopia. Mas o sorológico deu negativo. Então, quem já tirou o glúten da dieta ou já diminuiu muito o glúten da dieta, realmente isso dificulta para o médico, ele precisa juntar muitas pecinhas desse quebra-cabeça para conseguir dar o diagnóstico. E tem aqueles médicos que nem sabem disso, né? O paciente fala para ele, eu já tirei o glúten. Não, não tem problema não, vamos fazer esse exame aqui. Ainda tem essa... Sim, eu sei como que é. E no meu caso, o que eu comecei a desconfiar, justamente o que eu falei, quando eu ingeri uma quantidade maior, a pizza era algo que eu sempre gostava, então consumia lá 4 fatias ou mais. E aí eu percebi que nas últimas vezes que eu consumia, eu acho que eu te comentei que eu tinha um cisto pilonidal, que fica numa região ali, mais ou menos próximo ao ânus ali, e ele começou a inflamar, ele sempre ficava inflamando, sempre que eu consumia, nessas vezes que eu consumia o glúten. E numa viagem que eu fiz para São Paulo, eu voltei com essa inflamação, que estava muito inflamado, que eu não conseguia sentar, tinha muito pus. E eu comecei a desconfiar, tem alguma coisa aí nessa questão da alimentação. E eu fiquei observando, então, às vezes, todas as vezes que eu ia comer um pedaço de pizza, consumia o glúten com uma certa quantidade, eu começava a sentir o desconforto dessa inflamação em si.
E aí foi aonde começou tudo, né? Então é igual o que você falou, né? O corpo já está sofrendo com essas questões inflamatórias e acaba que, no meu caso, tinha É, uma sensibilidade, né? Algo. então, Flávia, a gente tem que entender o seguinte: a doença celíaca, embora a investigação dela aconteça no sistema digestivo, lá no duodeno, né, no nosso intestino delgado, ela é sistêmica, ela pode se manifestar em qualquer sistema do corpo. Então, no sistema respiratório, no sistema circulatório, na nossa pele, no cérebro. Então, quando a gente fala dos sintomas, aí a pessoa assusta, porque é para todo lado. E às vezes, as pessoas precisam entender o seguinte: quando a gente vai limpando a dieta, vai diminuindo o consumo de trigo, né, vai espaçando, e faz o que a Flávia fez, consome de vez em quando, as reações começam a ficar maiores. Você não percebia isso há um ano atrás. Aí agora, cada vez que você comer glúten, vai ficar pior, a reação parece que vai aumentando. O corpo vai reconhecendo mais rapidamente, né, aquela proteína que ele enxerga como inimigo e vai reagindo mais. E o que as Mas pessoas não é. acham é que foi a dieta que causou isso. Não, e a gente precisa entender que só conhecendo muito o nosso corpo que a gente começa a ver a reação. Nós estamos falando, a Flávia, por acaso, estava falando que comeu pizza, mas ela hoje precisa cuidar de coisas mínimas, uma poeirinha de farinha de trigo que alguém fez um bolo e que ficou no copo que ela tomou água, já é suficiente para causar alguma reação. Às vezes vai ser um tique no olho, às vezes vai ser uma dor de cabeça que ela não entendeu de onde que veio, às vezes vai ser uma dor articular. Então, a gente começa a perceber a reação em várias partes do corpo. E ainda tem a questão da dermatite herpetiforme, que é a doença celíaca manifestada na pele e que precisa fazer biópsia da pele. Você vai ter bolhas dolorosas que vão coçar, arde que nem fogo, elas vão dar nos cotovelos, nos joelhos, e ali, fora as outras manifestações de pele, que é a queratose pilar, às vezes acne, você tem muitas dermatites que estão ligadas ao consumo de glúten. Exatamente. Coloquei aqui a imagem da queratose, que é uma da... Eu acho que é bem frequente, bem comum, né? Não sei se você está vendo essa imagem. Essa é muito frequente, tanto em celíacos quanto pessoas com sensibilidade ao glúten. É muito Exatamente. comum. Às vezes dá nas costas, às vezes dá nessa região mais alta do braço, né? Nas costas também. Aí a pessoa fica assim, eu comi maionese. Mas ela comeu maionese onde? No pão. Então tem que ver se não foi o pão que fez o estrago aí. Isso é igual você falou, Raquel. Essa queratose era algo que eu tinha desde a minha adolescência. E eu nunca desconfiava. Eu não gostava nem de usar blusa de alcinha, sabe? Porque era algo que ficava assim, chamava atenção. As pessoas olhavam, ficava essas bolhas amarelas e muita quantidade. E era uma coisa assim que nunca Então, imaginei. já estava aí. Se você começa quando você começa a ler os sintomas e começa a lembrar, você vê que já estava, né, há décadas. Você já tinha reação. A doença celíaca é uma doença autoimune muito lenta. Em algumas pessoas, ela se manifesta assim, após um estresse muito grande, após uma gravidez, uma cirurgia grande, a pessoa perdeu um parente muito querido. Mas na maioria das pessoas, ela é uma doença que se manifesta ao longo de décadas. Você vai adoecendo devagarinho, você vai achando que é assim mesmo, que é normal aquele sintoma, que todo mundo vive assim. Quando você consegue chegar no diagnóstico, consegue fazer uma dieta sem glúten correta, consegue restaurar o seu intestino, é que você realmente percebe o quanto que a sua vida era ruim, a quantidade de sintomas que você tinha que não percebia que não era normal. E sobre essa questão das vilosidades, a gente está mostrando aqui nessa imagem que essas vilosidades elas ficam deterioradas, né, com a exposição ao glúten. Então, o nosso intestino delgado, ele quando a gente
esticar ele, vai dar uma quadra de tênis, uma coisa enorme assim. Mas ele por quê? Né? Ele é um cano, a gente tem que pensar que é um cano, e esse cano é por onde os nutrientes vão passar e vão ser absorvidos. Então, para aumentar a absorção desses nutrientes, para a gente conseguir aproveitar tudo que a gente comeu, esse cano, ele é preguiado. É como se fosse, quem já viu, aquele caninho que fica debaixo da pia da cozinha para levar a água embora? Parece aquele caninho, ele tem um monte de preguinhas. Essas preguinhas, elas têm o que a gente chama de vilosidades, que parecem os nossos dedinhos. Em cada vilosidade dessa, que são milhões, nós temos as célulazinhas, os enterócitos, que vão absorver os nutrientes. E cada enterócito tem um monte de cabelinho, um monte de dedinho, para também absorver, né? E aí, o que acontece com os celíacos? O ataque autoimune, o ataque aos tecidos, vai fazendo com que essas velocidades elas vão ficando achatadas. Isso não acontece no intestino como um todo, mas uma parte do intestino vai ficar achatada, a outra vai ficar... Então, esse é um processo dinâmico. Aquela parte onde ficou achatada vai se refazendo, a gente vai se reestruturando e está tendo ataque, enquanto está comendo glúten, está tendo ataque em outra região, né? E isso impede a absorção correta de nutrientes, inclusive de água. A gente, às vezes, tem celíacos em situações que precisam de internação, que ele chega desidratado. Mas não só porque chegou no quadro de diarreia, mas por causa de dificuldade de absorção adequada de nutrientes e de água, né? Então, quando a gente consegue, a gente tira o glúten, consegue recuperar a saúde do nosso intestino, essas velocidades voltam a ficar, né, com a sua estrutura normal. E uma coisa que a gente precisa aprender por exemplo, a questão da lactose. Pessoas que consumiam leite até pouco tempo e começaram a ter dificuldade de consumir derivados de leite. E dá estufamento, e dá má digestão, às vezes dá diarreia. Por quê? Na parte de cima das vilosidades é que a gente produz uma enzima que é a lactase, que ajuda a digerir a lactose. Se você vai atrofiando essa parte, você para de produzir essa enzima, fica com a produção deficiente. Então, a gente diz que na questão da doença celíaca, você vai ter uma intolerância secundária à lactose. Alguns celíacos, depois que essas vilosidades se recuperam, conseguem voltar a consumir, se não todo dia, mas com mais frequência, o leite com lactose. Outros não, outros vão. Eu, por exemplo, para mim, lactose e proteína do leite são um veneno igual ao glúten. Então, é coisa que eu preciso, se eu consumo, eu vou pagar o preço depois. Sim. Bem interessante. Essa questão das enzimas, não sabia. Então, às vezes o único sintoma da doença celíaca vai ser uma intolerância à lactose. Vai ser o único sintoma. A pessoa vai no gastro porque não está conseguindo consumir leite. E aí o gastro que já está antenado, quando faz, né, uma anamnese bem feita, ele pode chegar no diagnóstico de doença celíaca por causa dessa intolerância à lactose. Bem interessante. Nessa imagem aqui, que foi... Gente, essa imagem da Raquel tá lá no perfil dela, do Rio Sem Glúten. Fica perfeito o que você explicou. Algumas vilosidades lá mais baixas, né? Onde está acontecendo. E tem gente que fica com uma quantidade, tipo, em termos de percentual, fica com muita vilosidade deteriorada, Raquel. Acontece de ter pessoas com mais... Acontece. A gente, por exemplo, no meu caso, eu fiquei muitos anos para conseguir o diagnóstico, muito tempo com a inflamação intestinal. Então, assim, na endoscopia, já o médico já viu que tinha uma coisa muito errada com o duodeno. Sim. Então, as áreas de inflamação, de atrofia, eram muito grandes. Tem outras pessoas que, no início da doença, elas vão ter linfócitos, muitos linfócitos nessa área, mas ainda não vai ser possível identificar
aonde que está acontecendo a lesão aí da inflamação da doença celíaca, né? Essa atrofia velocitária. Uhum. E a gente na sorte, às vezes o médico não consegue ver. Então, ele pinça vários pedacinhos de vários lugares para conseguir dar o diagnóstico. Às vezes a pessoa ficou com um diagnóstico de doença celíaca negativa porque o endoscopista colheu uma amostra. Uma. A gente está pedindo hoje pelo menos 8 amostras, de 6 a 8. Ele colheu uma. Deu o azar de colher num lugar que não tinha atrofia velocitária. Vai ficar com diagnóstico negativo, o paciente tendo sintoma e quadro equivalente à doença celíaca. Então, o gastro que entende, quando vê isso, ele pode pedir para fazer nova endoscopia e aí ele escreve lá que ele quer, quantos fragmentos ele quer, da onde que ele quer, que pedacinho que ele quer que tire. Outra coisa que eu também descobri que como um método que eles usam, por exemplo, a pessoa está desconfiada, está com sintomas, mas não foi confirmado exatamente. Aí tem a história do desafio do glúten, né? Então, os exames de doença celíaca, eles, tanto a endoscopia quanto os sorológicos, para você investigar a doença celíaca, o paciente precisa estar ingerindo glúten de 2 a 3 meses todos os dias, porque senão pode dar um falso negativo. Como a gente explicou, não é no intestino delgado todo que está inflamado. Tem regiões normais e regiões inflamadas. Então, se o paciente consome pouco glúten, você vai dificultar, porque muitas das vezes identificar aonde está essa inflamação. Né? Às vezes ele não consegue ver do aparelhinho do endoscópio. É mais na sorte do que visual. Essa é uma dificuldade da doença celíaca. Existe um outro exame, que é o exame genético, para ver se você tem a predisposição genética para fazer. Mas ele também não fecha o diagnóstico. E o recurso que a medicina tem hoje é o desafio de glúten. É pedir ao paciente que chega, eu já faço dieta sem glúten, mas queria investigar a doença celíaca. Você precisa fazer o desafio de glúten. Voltar a consumir glúten todos os dias. Só que uma grande parte das pessoas adoece muito gravemente durante o desafio, não consegue. Na terceira semana está pedindo, pelo amor de Deus, eu não consigo mais comer glúten, porque já inchou, já está parando no hospital toda semana, porque está tendo uma dor insuportável, que às vezes nem medicação na veia consegue aliviar, ou então a pessoa está com confusão mental, ou entrou em um quadro depressivo, ou está fazendo... como é que fala, um quadro de dor articular, que ela não consegue mais caminhar sem ajuda de uma bengala, ou disparou o processo de ataxia e a perda de equilíbrio. Então, o desafio de glúten não é uma coisa simples de fazer, não é fácil, e a medicina sabe disso. Eles estão buscando outros exames que possam ajudar essas pessoas na investigação, mas infelizmente hoje, 2020, o que a gente tem é isso. Ou o paciente, ele assume um diagnóstico de doença celíaca junto com o médico, aprende o que é isso, como é que é viver igual um celíaco, porque não é tirar o glúten da dieta só, é muito mais complicado, né? Exige muito mais da gente, porque ele não consegue enfrentar o desafio do glúten. E os exames que ele fez, porque já não consumia glúten todos os dias, deram resultados inconclusivos ou negativos. Isso precisa ser um médico que conhece muito doença celíaca, que conhece muitas desordens relacionadas ao glúten, para te orientar corretamente. Porque a maioria deles vai dizer, não, você não tem nada, pode voltar para a sua vida. E a pessoa vai continuar adoecendo, sem saber aonde. E o problema, na verdade, não é nem o pãozinho que ela come. Se ela for celíaca, é o pão que o marido está comendo e o farelinho que caiu na mesa e por um acaso fica a comida dela. É a vizinha que fica fazendo bolo de trigo todo dia para vender, é aquela farinha de trigo que está entrando na sua janela, na sua cozinha. Às vezes, né, é o lanche que você está preparando para sua filha para levar na escola que está te adoecendo. Celíaco
é num grau que as pessoas... O que a gente está dizendo é que o coronavírus hoje está ensinando para todo mundo o que é a vida de celíaco. As pessoas estão muito impressionadas que tem que lavar o pacotinho que chega do supermercado todos os dias. Celíaco faz isso todo dia. Comprou no supermercado, vai lavar, porque aquilo está vindo com trigo lá do supermercado. Né? A pessoa que passou na esteira ali para poder pagar, passou 1 quilo de farinha na sua frente, deixou um rastro de farinha ali, sua compra toda ficou enfarinhada. A gente já faz isso naturalmente. Então, quem está cuidando do coronavírus hoje está entendendo o que o celíaco tem que fazer quando cuida do glúten. É uma coisa que está invisível, mas que a gente sabe que está ali no ambiente. Então, a gente lava a mão toda hora, sim. A gente lava tudo que compra, a gente separa tudo que a gente encostou, se você foi num lugar. A gente não entra na padaria. Então, é um aprendizado. Bem, né? Complicado no início. Eu vou abrir um pouco aqui a caixinha de perguntas, Raquel. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essas perguntas aqui são das... Enquanto você está vendo, vou falar uma coisa aqui que a gente... Pode falar. Das desordens neurológicas. Tá. Né? Muitos médicos só olham o intestino do paciente. Mas às vezes não, muitas das vezes, nós vamos ter, junto com os sintomas que o paciente apresenta, gástricos, e isso não é a maioria dos celíacos não tem sintomas gástricos tão evidentes, de diarreia, de digestão ruim, de barriga estufada, tá? A maior parte dos celíacos tem sintomas que não são gástricos, anemia, deficiências de vitaminas, mas não esses sintomas mais clássicos. A gente vai encontrar muitos quadros de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, transtorno alimentar, às vezes alguns quadros psicóticos, ideação suicida em celíacos. E isso, o psiquiatra precisa saber disso. O psiquiatra precisa identificar nos pacientes dele quando ele precisa encaminhar esse paciente para o gastro, para investigar a doença. E a gente também tem as questões neurológicas. Tem uma desordem relacionada ao glúten que chama ataxia de glúten. Muitas vezes é um paciente que só vai melhorar ao fazer a dieta sem glúten. O neurologista precisa estar atento a isso. Então, a gente tem sintomas de dormência, a gente tem sintomas de dificuldade de concentração, né, déficit de atenção. Tudo isso está conectado com doença celíaca. Esses tiques que às vezes a gente tem, algum descontrole da musculatura motora fina, está ligado à doença celíaca. Então, a doença celíaca é sistêmica, ela se manifesta em todos os sistemas do nosso organismo. A gente investiga lá no intestino, mas ela não fica só no intestino. Ela consegue, né, fazer estragos em todo o nosso organismo. Às vezes uma uveíte, que é um problema nos olhos, está relacionado com doença celíaca. Às vezes você vai ter um problema de pressão alta e está relacionado com doença celíaca. Às vezes você vai ter uma doença no fígado ou uma doença no rim e está relacionada à doença celíaca. Às vezes você vai ter dificuldades na parte hematológica, problemas no baço, está ligado à doença celíaca. Então, o médico que te acompanha precisa saber muito e os outros médicos das outras especialidades também precisam conhecer sobre doença celíaca para investigar corretamente esse paciente. E tem alguma ligação, eu já li alguma coisa sobre a questão da barreira hematoencefálica, né? E que sim, a gente tem o neuroglúten. Isso é uma pesquisa mais recente, a gente tem alguns médicos dessa área falando sobre isso, que da mesma forma que o glúten consegue, né, provocar um aumento da permeabilidade intestinal e isso fazer, né, que vá para a corrente sanguínea esses pedacinhos de proteína, né, também há uma invasão da barreira hematoencefálica. Chega no cérebro e aí a gente vai ter sintomas tanto neurológicos quanto psiquiátricos. Exatamente. A gente aqui no perfil sempre está falando
sobre a influência do excesso de açúcar que ele pode ter no cérebro, né? Algumas doenças já são associadas, por exemplo, ao Alzheimer, que é esse desbalanço, esse excesso de açúcar na corrente sanguínea e que isso afeta diretamente o cérebro. Então, isso fica claro que sim, o que a gente come tem tudo a ver com essas reações neuroquímicas, neurológicas, né, Raquel? Sim. O glúten, a gente precisa entender assim, como é que essa proteína, né, de uma plantinha tão bonitinha, ela consegue fazer um estrago muito grande. A gente precisa estar atento, né, principalmente no corpo do celíaco, por causa dessa reação autoimune, né, que ele provoca. Mas, volto a dizer, nas pessoas com sensibilidade ao glúten, também há esse ataque ao cérebro, há esse ataque aos outros sistemas. Não se sabe o mecanismo que acontece isso, né, na sensibilidade ao glúten não celíaca, mas os relatos de sintomas vão nos mostrar que sim, há um ataque tanto na questão neurológica quanto psiquiátrica. E as pessoas me perguntaram, assim que eu comecei a falar do meu caso, da doença celíaca, se o jejum ajudaria, né? Se o jejum poderia ser benéfico nessa questão, né? Eu vejo duas questões bem importantes que, no meu caso, foram fundamentais do jejum. Primeiro, que o fato de você não estar comendo o tempo todo, né? Você já diminui aí o risco de contaminação, você vai ter uma janela alimentar mais atenta, você vai prestar muito mais atenção ao que você ingere. E segundo, sim, que daí, no meu caso, por exemplo, que o meu intestino estava com aquela inflamação também no duodeno, o meu intestino tem um tempo maior para se recuperar. O fator de não estar sendo exposto a trabalhar arduamente o tempo todo ajuda também nessa questão da recuperação, que a gente já até falou sobre a autofagia, né? Que é quando o corpo precisa de um tempo para se restabelecer. E ele faz isso, né? Esse mecanismo é saudável, ele deve acontecer, esse balanço aí, esse tempo, ele tem que ter esse tempo para reparar o que não está funcionando bem. E com certeza o intestino não recebendo o alimento com tanta frequência, né, com tanta exposição, e igual você falou, excluindo também não só o glúten, mas alguns outros alimentos também ricos em carboidratos e ricos em possibilidade de contaminação também, pode sim estar ajudando. Eu vou mostrar aquela imagem que eu te mostrei, Raquel, que eu achei hoje, a gente estava conversando, um estudo, pena que não dá para ver tão bem, mas esse estudo foi feito, é um estudo experimental, um estudo feito em ratos, mas mostrando ali, ó, as vilosidades e a composição do intestino. E eles utilizaram um mecanismo que a autofagia era intensificada através de um mecanismo bioquímico. Não era através do jejum, mas era através de uma molécula lá que o rato era mais exposto à autofagia. E no estudo fala claramente dessa recuperação aí, dá para ver nas imagens da questão das vilosidades. E eu queria saber o que você acha sobre isso, dessa relação da autofagia, além da exclusão total, né, como você falou, o cuidado com a contaminação, a exclusão e também esse tempo que o corpo precisa para se recuperar desses anos de exposição. Então, eu vou falar do ponto de vista mais da doença celíaca, né, do que da questão da sensibilidade ao glúten. Okay. Porque na sensibilidade ao glúten, a gente não vai ter atrofia de vilosidades. Sim. Você vai ter sintomas iguais à doença celíaca, mas não tem essa atrofia de vilosidades. É na doença celíaca. Sim. A doença celíaca, ela desregula demais as nossas funções. Inclusive, existe um processo de aumento da autofagia. Há um desequilíbrio na questão da apoptose, autofagia, que há um excesso de autofagia. Então, a gente desregula as nossas enzimas digestivas, desregula a sinalização de fome, de saciedade, a gente desregula, inclusive, atrasa, às vezes, o processo digestório, então a sinalização de produção de insulina e de glucagon. É uma bagunça, a doença celíaca faz uma bagunça. Então, quando o celíaco tem o diagnóstico, ele precisa, primeiro,
né? Ele precisa recuperar esse intestino para que ele consiga recuperar a saúde. Para ele recuperar esse intestino, ele precisa de uma dieta diferenciada. É uma dieta em que ajude a refazer. Então, a gente vai precisar de uma dieta com menos açúcar, a gente vai precisar de uma dieta baseada mais em comida, alimentos naturais, né? Com poucos ou quase nada de alimento processado, zero de alimento ultraprocessado, zero de bebida alcoólica. Então, precisa ter um cuidado. E o jejum, além dessa ajuda que ele nos dá, né? Você não fica tão exposto a se contaminar com esses traços de glúten que pode haver no alimento, ele nos ajuda a regular melhor, porque a gente fica muito desregulado, Flávio. Você tem, alguns celíacos vão relatar como se fosse anorexo, não conseguem comer nada, porque além de ficar com medo de comer e passar mal, a sensação de fome desaparece. Uhum. E para outros, ao contrário, você fica naquela coisa de come, nunca está se sentindo, satisfeito. Porque como você não absorve, o corpo está sempre mandando, eu preciso de nutriente, preciso de nutriente, então é muito desregulado. O jejum, ele nos ajuda nessa questão de você conseguir regularizar esse ritmo. Aí eu vou te dar o meu relato, enquanto eu sempre fui aquela pessoa que eles chamavam de magra de ruim. Uhum. Eu demoro 5 anos para conseguir ganhar 1 quilo e um dia eu perco 2. Então, assim, sempre foi muito difícil, né? Eu sou aquela pessoa que, com muito esforço, eu consigo ficar ali nos 50, 51 quilos, né? Com dificuldade. Mas eu tinha uma necessidade de ingestão muito grande, porque muito anêmica, por deficiência, então era quase que de 2 em 2 horas comendo, e aí você vai sair, tem que ir para o trabalho, vai levar mais uma coisa, porque vai passar o dia inteiro fora, o dia inteiro comendo, tem que levar aquela mala de comida, porque onde a gente vai não tem comida segura, que você possa confiar, né? Até que, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre nutrição, sobre essa questão, né, da carga de carboidratos, e, ao mesmo tempo, comecei a identificar em mim um processo de diabetes autoimune. Porque na minha família tem 2 doenças, doença celíaca e diabetes. E eu comecei a identificar em mim que a minha hemoglobina glicada começou a subir. Eu falei, eu já sei o que é isso. Então, eu comecei a diminuir os carboidratos e, ao mesmo tempo, comecei a regular a minha alimentação no sentido de conseguir fazer uma janela de pelo menos 12 horas entre o jantar e o café da manhã. Isso me ajudou que agora, por exemplo, eu vou trabalhar. Eu tomo meu café da manhã às 7 horas da manhã, como meus ovos, né, ali com meu café, e vou para o trabalho. Só vou comer quando eu chegar em casa às 5 horas da tarde. Olha só. Então, esse período de tempo, eu não sinto fome, eu não fico desesperada por comida, eu não me exponho de comer no refeitório. Eu sou não professora, tem hipoglicemia, né? mesmo sendo não diabética. Não tenho. Eu tenho diabetes autoimune, que ainda consigo controlar só com dieta, sem precisar nem de medicação, né? Então, é só dieta, eu vou mantendo ali a minha hemoglobina glicada em 5,2, 5,4, e eu consigo ficar longos períodos em jejum, sem precisar correr o risco de comer fora de casa. Então, falando em jejum mais longos, né, que aí já 16 horas, 18 horas, a gente já tem celíacos fazendo esses jejuns. Não só celíacos, alguns estão com sobrepeso, então estão precisando de usar a estratégia do jejum para alguma perda de peso, mas os celíacos que estão estudando isso estão percebendo como ajuda na melhora, né, da condição física, do bem-estar físico e da saúde mesmo do organismo. Nós não temos estudos sobre jejum e doença celíaca. Nós temos relatos de casos, eu já inclusive publiquei no meu feed lá do Instagram alguns relatos de celíacos americanos que conseguiram com o jejum, eram celíacos que já estavam fazendo resistência à insulina pelo uso excessivo de substituição do glúten, começaram, né,
quando a gente não pode comer uma coisa, parece que a gente fala assim, nunca ligou para pão. Na hora que falou assim, não pode mais comer pão francês, agora eu quero comer todos os pães do mundo. Nunca ligou para bolo, agora eu quero fazer bolo, né? Sim. Então, alguns celíacos exageram, né, na questão dos carboidratos, muitas vezes é muito refinado, com muito açúcar, uma gordura de má qualidade, né, ou margarina, ou óleo de soja. Sim. Então, alguns celíacos estão conseguindo reverter esses quadros, ou de resistência à insulina, ou mesmo de alguma inflamação, uma inflamação crônica que fica ali, fazendo jejuns mais longos. A gente já tem relatos tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Infelizmente, não há pesquisa, mas a gente consegue fazer analogias, né? O que a pessoa ganha quando faz um jejum mais longo e o que isso pode reverter de bem para o organismo. Eu não consigo, eu nunca tentei fazer jejuns longos porque eu perco peso. Não, eu vou fazer um adendo. Não tem lógica você viver no jejum longo, né? Porque não, 50 quilos. Então, assim, eu às vezes até nessa quarentena aqui já fiz mais que isso, né? Ai, tô com preguiça, não quero comer agora não. Quando eu vi, já foram 16 horas de jejum. Sim. Eu tento não fazer porque eu perco peso. Infelizmente, eu perco peso. E, o seu problema como eu é tenho o oposto pouca da grande maioria. Eu produzo pouco insulina. Produzo muito pouco insulina. Sim. Então, a dieta low carb me ajuda a controlar a glicemia, mas eu não consigo ganhar massa magra com facilidade, não. Então, o jejum, para mim, tem que ser nessa janela aí de 12, 14 horas, tá beleza, tá ótimo. Sim, e tem muita gente, Raquel, que me pergunta, às vezes pessoas com muito sobrepeso, se pode fazer jejum e se o jejum de 12 horas é o suficiente para emagrecer. E aí você respondeu uma pergunta com seu estudo de caso, né? Você não quer emagrecer, na verdade você se esforça para não emagrecer demais, e o jejum de 12, 14 horas para você funciona como forma de manutenção. Funciona. Manutenção. Veja bem, a minha dieta é hipercalórica, tá? Então, sim, você come bem. No sentido de que eu não tenho. Eu acho que a dela travou aqui para mim. Deixa eu ver. Gente, eu ativei aqui os comentários. Tá normal aqui para vocês. Eu acho que ela aqui para mim travou. Travou, ela saiu. Eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou perder a live. Deixa eu ver aqui. O meu tá, eu vou fechar aqui e vou tentar entrar de novo. Só um pouquinho.